chegar. O Espírito Santo é este que leva a mim e a você até esse momento, desse encontro com o Senhor. E o Efésios 4, aqui eu li Efésios 1, 13 e 14. E Efésios 4, 30 fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia da redenção, que é o dia da vinda do Senhor. E aí, o versículo diz aqui que o Espírito Santo é esse que leva você, que leva a mim, que nos leva ao encontro com o Senhor. Assim como está lá em Judas, já no final ali da sua epístola, olha só o que ele diz. Versículo 24 e 25. Àquele que é poderoso para nos impedir, àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Olha o que diz a palavra. Que Deus é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. E aqui, em Colossenses, olha só o que a palavra do Senhor diz. Colossenses 1, a partir do 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem do evangelho, da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Vou repetir só esse final, ó. Agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, reconciliados com Deus. Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte do Senhor na cruz. Para quê? Qual o propósito? Nos apresentar diante dele, o mesmo que Judas acabou de falar ali no 24 e 25, né, que a gente leu, para nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que eu e você vamos ser apresentados diante de Deus, como diz a palavra, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que eu e você continuemos firmes e alicerçados e firmes na fé, não se afastando da esperança do evangelho que nós ouvimos, que nós recebemos. Se eu e você perseverarmos em permanecermos alicerçados, firmes na fé e não nos afastarmos da esperança do evangelho, então eu e você vamos ser apresentados santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por quê? Porque a esperança do evangelho é a mesma que toda a palavra do Senhor ela proclama. O evangelho é as boas novas da salvação de Deus pela graça dele em Jesus por meio da nossa fé no seu nome. Em Romanos 1, 16 e 17 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o versículo 17 diz que no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, diz aqui a palavra do Senhor, o que é preciso eu e você fazer, perseverar. O mesmo que Jesus fala aqui em Mateus 24, ele diz, e a iniquidade se multiplicará tanto que o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então antes que venha esse fim, e o evangelho está sendo pregado, nesse exato momento, você está aqui ouvindo o evangelho e em todos os lugares do mundo o evangelho continua sendo pregado e vai se espalhando, ele vai chegando a cada coração, a cada vida.
Então, diz aqui a palavra do Senhor que o que eu e você precisamos fazer é obedecermos ao Senhor. Se eu e você obedecermos a Deus, vamos receber exatamente aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas, que é o que diz aqui a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, o versículo de número 17, quando fala sobre esse encontro e por fim ele termina dizendo: e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aqui é o felizes para sempre. Esse aqui é o felizes para sempre. O encontro com o Senhor é o que eu citei, eu falei, e toda a palavra de Deus aqui nos ensina. E para que eu e você tenhamos o felizes para sempre, é como aquelas histórias, né, em quadrinhos, né, que termina, né, falando ali daquele casal e viveram felizes para sempre, né? Ali são os contos. Ali a gente sabe que é uma fábula, que é uma ilusão, né, que não é real, mas aqui é real. E se eu e você queremos viver essa felicidade eterna, então precisamos nos preparar para esse encontro com o Senhor Jesus, porque é a vontade de Deus, como eu já citei aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, versículos 5, 6 e 7, que conheçamos a verdade e sejamos salvos, porque o Senhor ele não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. E o versículo 15 de 1 Pedro, essa palavra que eu citei foi 1 Pedro 3:9. E o segundo, na verdade, eu vou ler para ser mais claro e específico, né? Para ficar aqui para a vida de vocês. Tá aqui, ó. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Lembra de João 14, versículo do 1 ao versículo 9? Ali, mais ou menos ao 9 e em diante, né? Mais especificamente no início, o Senhor faz a promessa, né? De ir e preparar lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas, e voltar e levar para que aonde Ele esteja, nós estejamos também com Ele. É dessa promessa que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Muitos vão dizer, como já disseram, né? Não sei se você já ouviu, muitas pessoas até rebatendo, né, alguns cristãos no dizer ali que Jesus não vai voltar, né? Quando ouviu alguém pregando ou evangelizando ali, e dizer, essa história aí, meus avós falavam, meus pais já falavam, e hoje eu tô com essa idade e Jesus nunca voltou e tal. Jesus não vai voltar, não. Isso aí é conversa. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Mas é desse tipo aqui que a palavra do Senhor está falando, tanto do escarnecer zombando e seguindo as suas próprias paixões, ou seja, não estando nem aí para essa mensagem da segunda vinda do Senhor, fazendo pouco caso. E é como a própria palavra diz, ó, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Ou seja, ele não prometeu que ia voltar? O que foi que aconteceu com essa promessa? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Essa é a fala deles, né? Olha, ele prometeu, mas o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, não houve mudança, é isso que eles estão querendo dizer. Agora, olha só o que a palavra continua dizendo. Mas eles
deliberadamente se esquecem. Ou seja,